A minha entrevistada de hoje ganhou mais de 20 prêmios com o curta Visita Íntima, que fala sobre o relacionamento de mulheres com presidiários. Está lançando um longa sobre o mesmo tema e veio aqui hoje bater um papo com a gente sobre isso. Eu converso com Joana Nin. Muito obrigada pela sua presença, Joana. Obrigada a você. Vamos lá. Cativas Presas pelo Coração. É um filme sobre o amor, um filme sobre a possibilidade de vivenciar esse amor numa situação limite. Como é para você? O que é esse filme para você? Cativas é um filme que parte da minha necessidade de falar sobre amor dentro de um ambiente absolutamente árido, onde você pode pensar tudo menos em amor, que é um ambiente carcerário, uma penitenciária, onde as pessoas olham para aquele lugar e olham para essas mulheres, em geral, inclusive o sistema olha para elas, com certa desconfiança, pensando que elas podem ser cúmplices ou levar droga, celular, arma, qualquer outra coisa para dentro da cadeia. Mas ao longo de 12 anos de pesquisa, cada vez ficou mais claro para mim que o que menos se pensa quando se olha para essas mulheres é sobre amor. E ao conviver com elas durante tanto tempo e acompanhar a história de algumas, para mim ficou muito claro que é o amor que as move. Então eu acho que se a gente falar um pouco disso, talvez a gente possa jogar um outro tipo de olhar sobre o sistema carcerário. Que tem muito preconceito também, né, em cima dessas... Não das relações, mas desses presidiários, né? E até também dessas mulheres, né? Que mantêm esse tipo de relação, você não acha? Preconceito sim, inclusive porque é fato, elas perdem o emprego se contarem que são casadas com presos. No Visita Íntima teve uma entrevistada que no meio da entrevista falou: se você não estivesse fazendo esse filme e soubesse que o meu marido é preso, você me contrataria para cuidar dos seus filhos? Ui! Assim como ela perguntou para o meu diretor de fotografia, o Luciano Coelho, falou assim: você já pensou alguma vez em colocar uma florzinha, uma rosinha na carta que você manda para sua namorada? Olha. Porque é por isso que a gente se apega a eles, ela falava pra gente. Porque de verdade, assim, a correspondência que eles trocam, as cartas de amor que esses homens escrevem, o tipo de atenção que eles dedicam a elas, é muito diferenciado. Talvez pelo fato deles estarem isolados. Estão isolados e tem isso na cabeça o tempo inteiro, né, também, né? Uma maneira deles terem um contato com o mundo e um contato com o afeto também, né, de certa forma. Eu não gosto muito de olhar as razões deles, porque quando a gente chega perto, assim, elas não são tão agradáveis. A maioria desses homens, os que já eram casados não, alguns já são casados, mas alguns homens que estão presos fazem de tudo para conseguir uma namorada. Né? Porque a namorada significa alguém que vai no fórum. Mas eu vi você falando uma coisa muito boa numa entrevista. É lógico que tem essas motivações, né, dos homens que querem receber a visita íntima, que querem que a mulher leve ali uma comida para ele, uma coisa, um presentinho, não sei o quê, mas que isso também não seria muito diferente das motivações que levam os relacionamentos também aqui fora, né, que em maior ou menor escala também é uma troca de afeto legítima, né? Enfim, assim... Na minha forma de ver, são relacionamentos amorosos como qualquer outro. E as pessoas que eu falo isso, próximas, às vezes me olham como se eu fosse uma pessoa ingênua ao pensar isso. Não é verdade. Se você se aproximar, eles são relacionamentos com todos os problemas que a gente tem nos nossos. De ciúme, de N coisas que os relacionamentos amorosos têm. A diferença é que existe ali uma situação fato, limite, de um homem estar preso e ela ser a responsável por levar para ele o afeto e tal, mas tem uma personagem do Cativas que fala: eu não sei se eu vou lá mais por causa dele, por vontade de fazer alguma coisa por um homem que eu amo, ou por mim, porque o amor que ele dá pra mim eu não tenho em outra pessoa. Olha. Então isso, eu acho que é igual, é a mesma coisa. A gente aqui tem preconceito. Do cuidado, que é muito do feminino também, né? Da mulher que gosta de cuidar, enfim, de assessorar, de prover, Com certeza, né? Porque o presídio feminino não tem homem que visita. Não? Não. De 500 presas lá da penitenciária onde eu filmei no Paraná, 2, 3 recebem visita de marido. Mesmo, de 1.500 homens, 900 recebem visita de esposas, irmãs, mulheres, mães. Como é que você escolheu? Assim, no Cativas são 7 mulheres. São 7 mulheres. Né? E o que você reconhece nelas, assim, em comum? Que traço que a gente poderia identificar que esteja para além delas serem mulheres que se relacionam com homens
nessa situação de estarem presos? Não, entre elas não tem nada que as diferencie de nenhuma outra mulher. Agora, o perfil delas foi definido a partir de uma pesquisa que a gente fez que durou 12 anos. Como é que começou isso? Eu era repórter de uma TV lá, a Sandra Nodari, que é minha assistente de direção, pesquisadora e colaborou com o roteiro, também era da mesma emissora. Nós duas cobrimos uma rebelião durante 15 dias e no final da rebelião eu descobri que um grupo, na época, de 100 mulheres dormia na porta da cadeia 2 noites para esperar a visita de domingo para entrar primeiro, na frente das outras que chegariam só no domingo. Maravilhoso, né? E aí fui descobrir, assim, mulher que tinha largado 22 anos de casamento para casar com um preso. N histórias. Eu comecei a me aproximar delas e pesquisar em paralelo esse tema e a linguagem. Eu brinco que o tema me trouxe do jornalismo para o documentário. Cada vez mais eu trabalho com cinema e menos com jornalismo, embora às vezes eu ainda trabalhe como jornalista. Mas isso ficou mais distante. E esses perfis foram montados, a escolha dessas 7 que compõem as personagens principais do Cativo, não são só 7, mas as 7 que a gente conta de fato a história, né? A gente, ao longo dessa pesquisa, foi percebendo que tem mulheres que visitam há muito tempo, tem mulheres que estão indo conhecer, tem mulheres que têm o sonho de casar lá dentro, vestida de noiva. Então, a gente foi estabelecendo esses perfis. Eu passei para a Sandra, que é assistente de direção, quais que eu gostaria de ter. Ela foi atrás dessas mulheres, alguns a gente não achou, por exemplo, eu queria uma presa que se correspondesse com preso. Não consegui, não, até tem, mas não consegui que coubesse no filme. E aí a gente foi atrás e estabeleceu esses 7 perfis, achou dentro desses perfis pessoas especiais, interessantes, que poderiam representar bem. E aí a gente conseguiu, de fato, um acesso inimaginável a essa cadeia, porque a gente contou com o apoio enorme do DPEM, dos agentes, de toda a estrutura do Estado. Né? Porque tem uma dificuldade também, né, de você entrar num ambiente desse, né? E a gente conseguiu coisas assim, por exemplo, a visita no pátio foi um dia só para filmar. Olha, que ótimo. É tudo verdade, elas são reais, elas têm que ter uma carteirinha para entrar, elas tiveram que comprovar o vínculo para poder ter direito à visita íntima. Como é uma visita normal? Só que foi numa sexta-feira feriado. E geralmente é no domingo. Ou sábado. Você abre câmera durante um dia normal, que são 4 turnos de visita. Sábado de manhã à tarde, domingo de manhã à tarde. Você abre câmera, metade não quer aparecer, porque tem medo de perder emprego e tal. Então a gente conseguiu 26 casais. Para filmar esses casais, a cadeia nos permitiu fazer isso, uma visita só para isso. Então, assim, o acesso à intimidade delas e a proximidade que a gente foi tendo com essas mulheres nos permitiu ter um filme muito verossímil como é visitar uma cadeia. Como isso é viver ainda esse no amor. Visita Íntima? Não, agora no Cativo. Agora tá, no Cativo, exato. No Visita, eu tinha mais escrúpulo de entrar na cadeia. Eu achava que o filme estava mais fora. No Cativas, a pesquisa foi avançando e eu percebi que para mostrar o que eu de fato queria mostrar, que era a densidade desses relacionamentos, como o amor se manifesta ali, eu teria que filmar muita coisa dentro da cadeia. Então a gente filmou um casamento com vestido de cauda, que barato. pompa e circunstância na capela carcerária e filmou essa visita com direito a tudo que acontece nela, inclusive a visita íntima. Inclusive a visita íntima. Como é que foi isso? Essa foi uma ideia que você teve na pós-produção, enfim, na montagem do filme, né? Na verdade, eu sempre quis fazer isso. Só que no dia da filmagem da visita, aconteceu um boato de que aconteceria isso, que a gente faria isso. E aí que não teve clima de pedir isso, porque estava muito tenso o ambiente. Você entrar com 12 pessoas para filmar uma cadeia, tinha gente na equipe que nunca tinha entrado em cadeia. Então, eu já tinha muita coisa para administrar para ainda dar conta de filmar isso, que é difícil, né? Com certeza. E aí a gente foi lá montando o filme. Um dia eu falei para a Jordana Berg, a montadora, eu falei, eu queria muito ter filmado, mas não deu. Aí a gente, se tivesse, seria tão bom, né? Aí eu falei assim, eu posso propor, né, para uma personagem. Aí eu fui na casa dela, passei uma tarde inteira lá, tomei um café com ela, expliquei para ela qual era a motivação disso, que a gente não ia invadir a privacidade dela mais do que ela permitisse, ela e o marido, lógico, né? E que a gente iria até onde eles deixassem, mas que eu gostaria de mostrar intimidade, porque ninguém imagina que é uma cena de amor. As pessoas imaginam muito vulgarizado o que é a visita íntima. E não é isso. E são histórias de amor mesmo que as mulheres vivem ali, né? Inclusive tem a coisa das cartas, que foi até uma solução que você achou para costurar as histórias, né? Como é que surgiu essa ideia de costurar o filme através das cartas de amor que são trocadas?
Desde que a gente fez um promo do Visita Íntima, que é o curta, em 2003 eu filmei um promo, em 2004 eu filmei o Visita Íntima e aí, em 2012 filmei o Cativas. As cartas sempre foram presença dominante. A gente filmou muita coisa com cartas. Só que no curta eu não consegui colocar isso a contento no filme, embora tenha. Tem uma carta de 7 metros, mas eu não consegui colocar. Que ela vai esticando assim, né? Porque toma muito tempo, né? E aí no longa eu queria que a carta fosse de fato fio condutor, porque só existe carta manuscrita praticamente no mundo hoje no sistema carcerário. É verdade, porque virou e-mail, né? Assim, hoje em dia a gente escreve carta por e-mail, né? E quando escreve, né? Tem características muito próprias. Por exemplo, parece que os presos fizeram uma mesma oficina de arte, porque o desenho deles é muito semelhante, assim, né? Alguns vendem desenho para outros, então essas cartas são realmente lindas. Tipo um Serrano de Bergerac, né? Tipo, faz o desenho para o outro mandar. Vende, né? Troca por artesanato, N negociações, né? Mas a carta é um instrumento muito poderoso de manutenção desse vínculo. E elas têm muito ciúme dessas cartas. Elas têm malas de cartas em casa. A gente conseguiu 150 cartas emprestadas, escaneou essas cartas e com base nesses desenhos originais de presos, a gente fez toda a arte do filme, de créditos iniciais e finais. E o texto das cartas serviu para 3 offs que tem no filme. Um de carta de homens para mulheres e outro de carta de mulheres para homens, que na verdade são colagens de várias cartas. E a gente escolheu um casal, que é de fato um casal, para ler essa correspondência. Então as cartas elas estão na mão delas sendo lidas, elas são mostradas nos filmes, elas balizam os créditos e elas são também lidas, né, assim, em off. E tem uma coisa também das próprias carcereiras de terem uma máquina de xerox, não tinha isso? Que elas copiavam algumas cartas que elas achavam bonitas para guardar? Isso acabou, né? Eu tentei filmar isso, mas isso era na época do Visita, agora não tinha mais isso lá. Mas quando eu fui pesquisar para o Visita Íntima, tinha uma sala da censura onde elas leem essas cartas, e tinha uma máquina de xerox, elas guardavam numa pasta para elas lerem quando estivessem sozinhas, as cartas mais bonitas. Mas, por outro lado, quando eu mostrei o promo do Visita Íntima, que ainda era, né, a primeira filmagem que eu fiz, quando eu mostrei para essas mesmas agentes que guardavam as cartas, elas falaram, nossa, a gente nunca olhou para essas mulheres pensando em amor. A gente sempre olhou pensando tudo menos amor. Porque o nosso trabalho aqui é fiscalizar elas. Sim. Então, a gente já olha com distanciamento, que não deixa a emoção chegar muito, né? Eu quero com esse filme provocar a discussão sobre esse assunto mesmo, sobre a humanização do sistema, porque se pensa muito no trabalho, o preso trabalha e tal. Mas me diz uma coisa, o preso que não tem família vai sair da cadeia, vai para casa da mãe? Não vai. O preso que não tem mulher e filhos, a chance dele voltar para o crime é de quase 100%. O preso que tem mulher e filhos é de acima de 70%. Então, assim, não são números absolutos, o CNJ está fazendo uma pesquisa, mas não tem ainda dados divulgados, mas, assim, a média do que eu li é mais ou menos isso. O preso que tem família, ele tem opção, se quiser, de tentar outra vida. E mesmo assim, ele vai enfrentar muita dificuldade. Do preconceito, de acharem que ele vai voltar. Mas o preso que não tem família é certo, vai voltar para o crime. E, sobretudo, o ser humano que não tem afeto, ele tem muito menos chance de conseguir se realizar nas outras esferas da vida. Eu acredito nisso, né? Eu acho que ele não tem razão nenhuma, né? Sozinha, né? Assim, se você tem um vínculo de amor, de afeto, qual seja ele já é uma mola propulsora, né? Já é um impulso para você querer conquistar outras coisas, querer mudar na vida, ou repensar os seus erros, ou enfim, porque você tem uma família, porque você tem um amor, né? Sem contar que a maioria delas não é criminosa. O Brasil tem 97% da população carcerária composta por homens. As esposas dos presos, a infinita maioria, não tem nada a ver com crime. É trabalhadora, é o que os presos chamam de Zé Povinho. A mulher que vai trabalhar todo dia e volta, entendeu? Que sustenta a família, que dá conta dos filhos. Elas só querem ser amadas, assim como nós, como todas as pessoas que querem se relacionar, né? Eu de verdade acredito que o amor é transformador. Eu acredito nisso na vida, assim. Eu acho que esse trabalho é o reflexo disso num universo particular, que é esse das esposas de preso, né? Sim. E como é que foi o trabalho com a Jordana Berg, que é a sua montadora, e a relação com ela também contribuiu bastante para a feitura do filme? Com certeza. A Jordana é parceira, né? Ela montou o curta Visita Íntima. Sim. E a partir disso a gente começou a conversar sobre esse meu desejo de fazer um longa, porque o curta, por mais alcance que ele tenha tido, prêmios que ele tenha recebido, nunca vai ter o mesmo alcance de um longa-metragem que você pode pôr em salas de cinema, pode virar um DVD, que pode virar N coisas, né? Certeza. O curta tem um espaço, mas é reduzido em relação ao longa, né? E a Jordana me ajudou muito nessa construção de me estimular
não só ela, como a Sandra Nodari, o Luciano, são pessoas que estão comigo desde o começo. Né? Então, acho que a participação dela no filme é determinante. Além do que, ela é uma montadora mais do que de mão cheia, né? Então, assim, eu não obedeço, mas eu sou bem receptiva a tudo que vem dela. Nem tudo eu obedeço. Mas a construção da montagem, com certeza, partiu muito do que ela me diz, porque eu acho que o diretor que não consegue dividir o filme com o montador não está em bons lençóis, sabe? Sei. Porque você é apaixonado por tudo aquilo, como diretor, como que pesquisou aquilo. Principalmente no documentário, você fica anos da sua vida fazendo aquilo. O montador é aquele ser que vai dizer, olha, isso é sensacional. Isso aqui funciona, mas isso aqui pode ser não. o extra do DVD. Pode ser. E como é que você... Como ficou a configuração do Cativas pro Visita Íntima? Assim, você tinha no Visita quantas personagens? Tinha 6, mas 6. no Visita a gente pincelava elas, era mais uma estrutura mosaicada, né? Sim. O Cativas não, são 7. Tem uma personagem que era do Visita, que a gente conta o que aconteceu com ela 8 anos depois. Sim. Ela estava no auge da paixão, 8 anos depois o que terá acontecido? O marido saiu da cadeia, não saiu, largou, não largou. A gente vem a contar a história dela, que é a Cida, que era a única personagem negra, que lá tem muito menos, que queria né? casar, né? Exatamente. Aí a gente vai contar o que aconteceu com a vida dela. A gente foi atrás dela numa cidadezinha do interior, foi super difícil encontrá-la. Mas tem ela no filme e 6 novas personagens que estão visitando hoje, que estão vivendo isso hoje. A gente até tentou usar mais coisas antigas, mas o que está acontecendo agora é sempre muito, se impõe, né, no material em relação ao que é passado. Então... E você começou a sua carreira como jornalista, né? Assim, como é que você define mais ou menos esse limite entre o telejornalismo e o documentário? Assim, qual que você acha que é a fronteira principal que poderia distanciar essas duas esferas, assim? Eu acho que tem muitas coisas que não cabem no telejornalismo, seja porque não interessam a emissora, sejam por questão de tempo, seja porque você não tem no jornalismo o mesmo tempo para trabalhar as coisas, né? Mesmo eu fui editora no Fantástico. Foi uma experiência muito boa na minha vida, mas você tem uma semana para construir aquela reportagem especial, 2, no máximo 1 mês, se for uma coisa muito especial. Um documentário não, para você ter uma ideia, a gente filmou entre setembro e dezembro. Ainda teve umas coisinhas filmadas até junho, mas dias isolados. Começou a montar em janeiro, não direto, porque foi montando e fazendo outras coisas no meio, mas foram meses. Tem coisas que ficaram para trás também para serem pagas, porque o filme não captou 100% do orçamento ainda, né? Então, até ele ir para o cinema ainda vai uma estrada, né? E eu acho que isso é muito distante do trabalho, da forma como é feito o jornalismo, né? Questão de temas, às vezes você pode ter, por exemplo, usando o exemplo do ônibus 174. É tudo material de TV, mas falta a cabeça de quem fez aquilo. Claro. O Padilha olhou para aquele material de TV com uma outra forma. Esse é o trabalho do documentarista, né? Você encontrar uma forma muito particular, muito cinematográfica de contar uma história. A televisão tem outro compromisso, é tudo perecível, né? Vai ao ar, daí amanhã tem mais, e amanhã tem mais. Eu acho que são organizações diferentes do trabalho. E você ainda faz alguma coisa de telejornalismo? Você está só no documentário? Está com algum projeto novo? Varia, né? Está meio fechando o Cativas mesmo agora? Agora eu tô cheia de projetos, né? A gente tá com esse longa, tem um telefilme que eu estava fazendo antes sobre uma gôndola de Veneza, que foi doado para o Brasil, que é a 4ª gôndola doada oficialmente no mundo, que foi para uma cidadezinha. Pois é, uma cidadezinha que é colônia italiana, né? Que foi, enfim, é uma história de uma gôndola. Não, conta, eu quero saber. Não, é o seguinte, aqui a Itália só doou oficialmente 4 gôndolas para o mundo. E as outras 3 estão em Las Vegas, Toronto e São Petersburgo. Por que uma cidadezinha, Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, mereceu a 4ª gôndola doada oficialmente? Olha, que ótimo. Então o filme vem contar isso. Esse está rodado parcialmente, ele está parado também captou parcial. Tem o curta A Luz do Dia, que é um curta sobre a casa onde eu nasci. Você falou que é um outro que você finalizou já. Esse eu lancei esse ano, no festival em abril. Esse está pronto. E aí tem várias outras coisas acontecendo. Tem um projeto sobre preservação audiovisual, que é um assunto que eu gosto muito. Meu sócio, meu marido, que trabalha comigo, que é o Ademuri, trabalha especificamente nisso também. Tem um outro em Curitiba, sobre a Cinelândia de Curitiba, que eu vim a descobrir que a mesma pessoa que fundou a Cinelândia de Curitiba fundou a Cinelândia no Rio, em 1907.
E você tem uma relação com Curitiba? Você é de lá? Você tem família lá? Alguma coisa lá? Não, eu morei muitos anos em Curitiba. A base da minha produção é lá, minha produtora é lá, o filial é aqui, mas a sede é lá. Sim. E a equipe Educativas é toda de lá. Sim. Então, quando eu vim para o Rio, eu fiquei com a sensação que eu deixaria órfãos todas aquelas pessoas se eu trouxesse tudo para cá. E não faria, assim, esse filme poderia ser rodado em qualquer penitenciária brasileira, porque a realidade é igual. Só que lá tinha duas coisas. Primeiro, anos de pesquisa no mesmo lugar. E segundo, que assim, acesso, né? Porque em São Paulo, no Rio, é mais difícil, às vezes, de você conseguir, né? Então, lá tinha isso. Mas o vínculo com Curitiba se manteve por questão de afinidade com temas do Sul e Santa Catarina também, porque eu morei muito tempo em Florianópolis. Eu saí do Rio com 17 anos. Mas você é daqui? Eu sou do Rio, mas eu saí daqui com 17 anos, fui morar em Florianópolis, aí fiquei alternando Florianópolis e Curitiba. Meus 2 filhos são nascidos em Florianópolis. Então eu mantive esse vínculo, né, com o Sul. E eu acho que nunca vou perder isso. Assim como eu nunca vou perder a influência do jornalismo no meu trabalho como documentarista. Que é fundamental. Porque tudo que a gente faz há muito tempo está em nós, né? Então, assim, eu serei uma repórter para sempre, porque fui isso muitos anos da minha vida. Agora eu sou uma repórter, cineasta, documentarista. Mas isso é a circunstância que leva a gente, né? É verdade. Me afastei durante 3 anos da atividade, porque eu fui trabalhar assessorando o Gustavo Dal no CTV. Daí eu fiz a revista Filme e Cultura, que é dentro do jornalismo também. Eu fui editora executiva da Filme e Cultura, que era uma revista antiga que voltou desde 1988 ela não circulava, voltou. Enfim, assim, na verdade, eu acho que sou uma trabalhadora da comunicação. O que está acontecendo na hora, na minha vida, na época, eu vou fazendo. Agora tem os filmes, né, que estamos tocando. Ai, que bom. Joana, muito obrigada pela sua presença. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Sábado que vem tem mais.